Dudu, você tá me ouvindo agora? Ah, gente, só de pau é assim mesmo. Cheio de uso pra cuida. Você tá me ouvindo, Clara? Que bom, que bom. Vamos ver se tá com o Dudu, né? Toda vez que a gente clica sem, vai, não sei o que é. Espera aí, Dudu. Quando eu vejo pra ele, né, cara? Deixa eu ver o que ele faz. Eu vou convidar ele, então, às vezes tá certo, né? Agora você tá me ouvindo, Clara? Agora você tá me ouvindo, Clara? Tá, agora eu vou esperar o Dudu fazer o convite para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Agora tá se me Agora, ouvindo? agora sim. Finalmente. Agora deu Uma certo. coisa deu certo. Primeiro eu quero te agradecer muito, sério, sabe? Por sua gentileza em estar abrindo esse espaço aí, né, da sua agenda que é tão corrida para Que mim, assim, isso. esse mês eu estou fazendo 35 anos, né, de setembro, então é um presente enorme ter você aqui Eu, comigo, que- viu? eu que agradeço o convite, eu que agradeço o convite, fico lisonjeado pelo convite. Pois, Dudu, você torce pelo Vila Nova, não é isso? Pela Roxo, Desde sempre? desde sempre. Aqui em casa todo mundo é vilanovense, o meu pai, meu pai não é de Goiânia, né? Meu pai é de Bela Vista. Chegou em Goiânia, apaixonou pelo Vila Nova, foi da torcida organizada do Vila. Eu nasci no É, estádio, tem fotos minha, criança. sempre foi Oi, Vila, né? Jéssica, oi pessoal que está aí. Hã? Sempre foi Vila, né? Então, Sempre, sempre. tá, Apaixonado no Vila Nova, assim. eu tô perguntando isso porque, não sei se você sabe, na cultura gay, a gente também tem os nossos times de futebol. Sabia Sério? disso? Sabia É, não. Qual que é o. por exemplo, a gente são as divas, vamos dizer assim, por exemplo, o meu time é a Santi, entendeu? Uhum. Esse eu não Aí tem sabia. uns, é, a- no- tem a rixa entre vocês, entre Goiás e Vila, não tem? Na Tem época do demais. Orkut, na época do Orkut tinha a rixa Santi e Vanessa Camargo. Eu defendia a Santi, entendeu? Era assim, a minha ju, ju, juventude gay, né? Foi muito isso, Uhum. assim, né? E até hoje eu sou fã da Santos, eu acho ela para mim, conhece como você até hoje também, né? Acho o Vila o melhor time do mundo, não é Oh. Não, isso? não é o melhor não, né? Não é o melhor não, mas é o que a gente escolheu, que a gente escolheu torcer, fazer o quê? Eu escolhi a melhor artista para ser fã, Dudu, confesso. Vamos começar? Vamos, vamos sim. Vamos começar pelo pesadão? Ixi, de cara, vamos lá. Vamos? Então tá. Dudu, eu vou ler aqui uma coisa que eu achei bem interessante, que é Uhum. sobre Freud e a cocaína, né? Freud, por muito tempo não, por alguns anos, ele receitava cocaína aos seus pacientes, né? Foi nessa luta de achar que era um bem medicinal. Até que ele viu Sim. que não, né? Ele viu que os resultados não eram o que ele esperava, algumas pessoas viciadas com a droga,
ele viu que esse erro, né? O que hoje em dia, o que você acha da cocaína como ciência, como remédio? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a história da cocaína, né? A cocaína, ela é um princípio ativo que inicialmente foi utilizado como inibidor de dor, tanto que era utilizado pelos índios americanos Ai, para inibir a dor, para dar coragem, né, pelo fato de ter acelerar o metabolismo. E um fator interessante, a Coca-Cola, ela começou, na sua forma original, ela começou como um remédio para tirar a dor da guerra, em 1800 e né, cacetada. E o que acontece? Na fórmula da Coca-Cola tinha cocaína e tinha álcool. Passou-se um tempo, começaram a aprofundar os estudos, né, tanto no álcool como a cocaína, que eles retiraram a cocaína da Coca-Cola e colocaram a cafeína em uma grande quantidade. Então, só para você ter noção, o nome Coca-Cola significa coca da cocaína e cola, que era cola de nozes. Então, a forma original foi oriunda de cocaína com álcool. Aí depois eles reformularam, tiraram a cocaína, tiraram o álcool e se tornou o refrigerante que a gente utiliza hoje. Então, antigamente era um remédio. Você acha que a cocaína ela é mais forte que a. Ai, gente, fugiu a palavra agora. A Cocaína. endorfina do que a morfina. Não, do que a coca, que a cafeína. Também é um vício a cafeína? Ah, Você acha? Pode viciar também? não. A cocaína ela é muito mais forte do que a cafeína, né? Ela tem um Mas, potencial muito maior. Mas a cafeína ela também vicia. No entanto, que tem sim, pessoas que são viciadas em Coca-Cola, tem sim. pessoas que não conseguem acordar e não tomar um café, como eu, por exemplo. Eu tenho que tomar um café para dar aula. Se eu não tomar um café para dar aula, eu não dou aula. Minha aula não rende. Então, é viciante sim, mas claro que a proporção é totalmente diferente. É outro nível, né? É um vício, vamos dizer, mais saudável, vamos dizer assim, né? Menos prejudicial, vamos dizer assim. Isso, menos. Mais regulamentado, com maior controle de qualidade. Entendi. Então você acha então que a cocaína então teve sim o seu benefício para a ciência, né? Como remédio, mas não souberam lidar com isso? Você acha que teve Na um tabu verdade, hoje? eu vejo a cocaína como um ponto inicial de surgir alguma coisa. Então, tudo na ciência a gente tem que partir de alguma coisa. Então, naquele meio, naquele tempo, que não tinha tantos estudos como princípios ativos, como a endorfina, a morfina, começaram com a Freud estava cocaína. fazendo teste, né? Ah? Tanto que Freud estava testando ainda, ele não tinha uma Sim, certeza, sim. né? Exatamente. Exatamente. Ó, o povo entrando aí, Patrick, beijo. Patrícia, Pessoal entrando aí, a Dani, todos meus alunos, Jéssica, Clara, a Marília, o pessoal entrando aí. Boa noite. eu posso fazer a próxima, Dudu? Pode, claro, Você com certeza. continua nesse assunto ainda sobre a cocaína? Você acha que ficou claro? Sim, acho que sim. Igual eu falei, né? A ciência tem que partir de um início. Então, Sim. é difícil a gente julgar, por exemplo, Freud naquela época por ter utilizado a Uhum. cocaína. E teve É, experimentação. uhum. Então, é um início. É o início de uma era, vamos dizer assim. Alguma coisa, né? Ciência é sempre experimento, né? Você vai, Sim, com né, certeza. até Com você certeza. chegar no resultado, como por exemplo, continuando na mesma tecla, o tal do Rivotril, né? Sim, Que sim. hoje é o maior ansiolítico mais vendido no Brasil, né? Acho que pelo preço Uhum. que ele tem também, que é um remédio fácil, de fácil acesso, né? Uma caixinha custa no máximo 5, 10 reais, e também pelo efeito que ele traz. Eu mesmo, antes de fazer a live, eu tomei 20 gotinhas para poder estar zen, para não dar nenhuma rata, né? Mas assim, Sim. eu escuto muito falar que a cocaína, que o Rivotril, ele tem benefícios bem mais fortes que a maconha, vamos dizer assim, né? A questão da maconha é que ela é uma droga ilegal e o Rivotril é uma droga legal. Acho que muda isso, ou você acha que tem mais coisa de química aí que não entendo muito? Na verdade, a legalidade de uma droga ela é mais política do que efeito, né?
Se a gente for parar Sei. para pensar, algumas regiões no mundo têm a maconha como legalizada e tem o Rivotril como ilegal. Então, depende muito da política local. Depende do que você está usando. Existem remédios para mal de Parkinson, por exemplo, à base da maconha, que a gente tem um princípio chamado THC, que é o nome da molécula. Hum. Então, dependendo do que você extrai, de como você utiliza aquilo, obviamente você vai ter um efeito positivo ou negativo. Mas tem muito a ver com política. Então, a maconha no Brasil ela é ilegal. Beleza, tudo bem, tem a questão política, tem a questão ali, né? Mas a maconha na Flórida, por exemplo, ele é extremamente legal. Você Eu encontra em acho, café. eu acho que aqui pode ter vindo de uma cultura católica, né? Então vai ser sempre assim, né? Tem essa Sim, questão também, né? sim. É questão. Quando eu falo de drogas, eu costumo falar muito do álcool, que o álcool teve uma importância política nos Estados Unidos gigantesca. Um dos maiores Graças ao álcool, traficantes do. temos a Hã? cerveja, temos, graças ao álcool, temos a Exatamente. cerveja, temos o Mas para gin com você água ter. tônica, né? Opa, aceito. Mas para você ter uma ideia, Ah, um dos maiores traficantes dos Estados Unidos, de todos os tempos, chama Al Capone. Ele traficava o quê? Álcool. Então, peraí, o álcool era ilegal, era produzido de forma clandestina, com pouco controle de qualidade, tinha problemas com isso, e os Estados Unidos proibia. A partir do momento que os Estados Unidos liberou o álcool, por exemplo, o álcool se tornou uma droga lícita. Outro fator, na Rússia, até uns 10 anos atrás, toda bebida à base de álcool que tivesse 10% de teor alcoólico era considerada refrigerante. Então, uma criança de 4 anos de idade conseguia comprar uma cerveja. Por quê? Olha o frio que está lá, entendeu? É uma maneira do pessoal se aquecer. Então, tem muito a ver com política. Ah, isso é droga? Depende. Você quer falar de quê? Lícita ou ilícita? Tudo que você tira do seu normal é droga. Agora, trabalhar com algo lícito ou ilícito é um pouquinho diferente. entendo. Então depende muito da política, né? É que eu costumo Uhum. falar, a maconha aqui é ilegal. Não, mas pô, peraí, o álcool é. Por que, que o álcool é e a maconha não? E por que que em alguns lugares é? Entendeu? É muito política isso aí. É muita coisa envolvida, bancada evangélica, Mas blá blá blá. isso. Nem, assim, nem tudo é a química, né? Tem a questão política também por trás disso, né? Sim, E sim. Tem religiosa. muita questão política. Tem muita questão Falando política. sobre isso, eu quero entrar agora em outra pauta com você, posso? Pode, claro, fica à vontade. Eu quero falar sobre, eu acho que é Hipócrates e Aristóteles. Se eu estiver errado, você me corrija os Não, tá nomes, certo. né? Eles foram os grandes cientistas, né, na química, que trouxeram grandes revoluções, só que eles eram homossexuais, assim, né? E hoje em dia parece que tem uma barreira nisso ainda, né? E naquela época, em 1935, se eu não me engano, Freud mesmo escreveu uma carta para uma mãe que relatava que o filho dela era gay e ela queria que ele tratasse ele. E Freud, né, na carta, disse que ser gay não é doença, não né, tanto que ele cita esses nomes, né, o Sócrates, né, e tal, fizeram tanto pela ciência, né, e são gays. O que você acha disso, Dudu? Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é machista, que é preconceituosa, que é racista, e as pessoas tendem a colocar na cabeça de que achar que uma pessoa é diferente por uma opção sexual, ou por uma religião, ou por uma etnia, vamos dizer assim, ela não é capaz daquilo. Ou porque ela é mulher, ou porque ela é aquilo. Então, isso é muito uma bobeira gigantesca. Não é porque uma pessoa é mulher, não é porque ela é homem, se ela é branca, se ela é negra, se ela é hétero, se ela é homo, se ela é qualquer coisa, se ela torce por Vila, se ela torce por Goiás. Não quer dizer sua opção nenhuma que ela é ou melhor, ou não é melhor do que a outra na ciência. No entanto, que a gente tem N exemplos de pessoas na ciência, tanto ciências políticas, como ciências sociais, como ciências química, física, matemática, biologia, sendo que são diversas, tem essa diversidade uma da outra. Por exemplo, uma das maiores cientistas do mundo, Marie Curie, ela é mulher, é a única pessoa que ganhou um prêmio Nobel da Química e da Física. Hum, A gente pega um escritor, Machado de Assis, a gente pega sim. um Martin Luther King, são pessoas ali que, eu tenho uma etnia, eu sou de,
pertence a um grupo, mas ela é capaz, não quer dizer que ela é hetero ou ela é homo, que ela não é melhor ou pior do que a outra. Isso é extremamente bobeira, né? Tanto que antigamente eles falavam que a homossexualidade eles tratavam como homossexualismo. Esse ismo, esse prefixo ismo, prefixo sufixo, né? Esse sufixo ismo remete à doença, por exemplo, nanismo, raquitismo. Então, isso é errado. Ainda bem que começaram a mudar as coisas. Não existe homossexualismo, existe homossexualidade. Como existe a heterossexualidade, como existe a bissexualidade. É a opção sexual da pessoa e tchau, obrigado. Então, a gente tem que começar a mexer, né, melhorar a cabeça, parar com bobeira de racismo, né, e abrir a cabeça e falar assim, gente, o que está acontecendo? Não é porque a pessoa ali é tal coisa, porque eu sou melhor que ela. Ah, se a pessoa torce para o Goiás... Foi o que a pessoa contribuiu para a ciência, né? No caso desses grandes homens, né, que a gente tem. E mudando de assunto totalmente agora, ou você quer continuar nisso ainda? Eu só queria falar uma coisa. A ciência não tem gênero, a ciência não tem sexualidade, a ciência não tem cor. A ciência é ciência. Todo mundo é capaz de tudo, tá? Então, não importa se é homem, se é mulher, se é hétero, se é homo, se é branco, se é negro, se torce pro Vila, ou torce pro Goiás. Não importa isso. Importa que a ciência é ciência. Beleza? Isso que eu queria deixar claro. Entendi. Agora eu quero falar sobre a química, a importância da química na saúde. Olha só, vou ler aqui a pergunta, tá? Química e a ciência trouxe a quimioterapia, né, para o câncer e o coquetel para o HIV, né? Graças à química, a gente tem esses recursos hoje. A pessoa com câncer, graças à quimio, pode sim, né, ser curada. E uma pessoa que tem HIV, graças ao coquetel, né, pode ter uma vida normal, uma vida tranquila. Né? Isso tudo é química? É graças à química? Eu costumo englobar muito consciência. Consciência, por quê? Engraçado... Olha o Ítalo Vector aí. Ô, Ítalo. É interessante que é o seguinte, a gente fala muito vamos supor, o câncer, né? Para a gente entender como funciona o câncer, eu tive que ter pessoas, eu tive que ter cientistas para entender como funciona, o que é, como acontece, como terminar. Aí entra juntamente com a química, entra juntamente com a física médica, a área do Ítalo aí, que é físico, que vai propor saídas, vai propor ferramentas, tratamentos como a quimioterapia ou a radioterapia, com testes. E, obviamente, a gente tem englobando química, física, biologia, matemática. A gente tem que entender como é que funciona isso aí também. Então, a gente engloba muito com ciência. A química entra na parte das moléculas, né? As molequinhas ali atacando as outras molequinhas, aquela coisinha bonitinha de química. A física, entender a mecânica, como é que funcionam as coisas, a biologia do corpo. Então, a gente engloba muita coisa. Então, não é somente química. Graças à química, à física, à biologia, porque a gente tem a bioquímica, a gente tem a biofísica, a gente tem a fisicoquímica, né? Então, a gente mistura muita coisa aí. Resumindo assim, então a física, a química é tudo amigas, ao contrário do português e matemática. Seria isso? Então, geralmente o pessoal gosta de deixar o português e a matemática muito separado, mas eu acho que as ciências da natureza, né, tá ali, são juntinhas, física, química e biologia, mas eu acho que a matemática e o português a gente tem que saber. Junto, né? A gente saber junto. Mas eu falo assim, porque tipo, a física, a química, elas meio que se encaixam numa coisa só. Seria isso, então, né? Vamos tratar agora um pouco só sobre Enem, para entender um pouquinho sobre isso. No Enem nós temos dois tipos. Qual é a pergunta que você sempre fala que cai, a pessoa duvida e você vai lá, eu te falei que caiu. Qual é a dúvida? Então, vamos falar. Teve o ano passado, 2019, eu falei, pessoal, estuda a parte de termoquímica, lei de Hess. Está sendo bastante cobrado no Enem. Então, das últimas 5 provas que foram propostas para a gente, 4 caíram questões de lei de Hess. Eu falei assim, pessoal, vamos focar aqui no lei de Hess, que está sendo bastante cobrado. Então, o pessoal não levou muito a sério e caiu uma questão de lei de Hess lindamente ali, que se o aluno tivesse focado naquilo, tinha acertado. Então, a lei de Hess, eu falei tem alguns anos. Te dá um ego, assim, nossa, eu sabia, te dá Não, pior que não. Não? Pior que não. Na verdade, não. Na verdade, a gente faz uma estimativa, né? Se acertar, nossa, bacana, beleza, a gente ajudou um aluno. Mas ego assim, não. Porque
É muito fácil eu falar assim, pessoal, estuda físico-química. Vai cair. Lógico que vai cair uma questão de físico-química. Então, acaba que a gente está dando um tiro certeiro ali, não tem graça. Mas ego, não. É Agora, ganhar. a satisfação que Sim. eu tenho, um aluno chegar assim, professor, aquilo que você passou em sala de aula caiu e eu acertei. Aí eu fico feliz. Aquilo me dá uma satisfação. Agora, de eu acertar uma questão, não, você... É bobeira para mim. Entendo. Bom, mudando de assunto agora de novo, pode ser? Vamos falar Pode, fica à sobre vontade. química estética, assim. Por exemplo, eu citei muito a Paula Tolle, porque para mim ela é a expressão viva de química estética, né? Ela tem quase 60 Sim. anos, com aparência de 20, né? O que Uhum. você acha hoje da química estética? Você acha que ela é dessa evolução que teve, né? Com botox, plástica, né? Isso tudo, assim, a química também ajuda, né? Até onde isso é saudável, até onde não é. Então, a gente vive, vamos pegar ali o crescimento da humanidade. Todo instante a gente tem padrões de beleza, né? Então a gente tem padrões de beleza que esse padrão de beleza, infelizmente, vai mudando. Ou felizmente, né? Ele vai mudando. O que acontece? As indústrias de cosmético, tanto que uma procura de se encaixar nesse padrão de beleza, como utilizar métodos naturais, ou utilizar métodos cirúrgicos, ou utilizar remédios, medicamentos, a indústria farmacêutica ela explora isso, né? E por meio da mudança desse padrão de beleza e a grande procura para se enquadrar nesse padrão de beleza, a indústria de cosméticos vai crescer. Ela sempre vai estar em alta. Ela sempre vai estar em alta. Então, até certo ponto é saudável, até o ponto que você não agride o seu corpo, né? Até o ponto que você não agride o seu corpo. O importante é a gente se sentir bem como a gente é. Mas, a partir do momento que a gente começa a agredir o nosso corpo ou, né, se submeter a algumas situações que nos desfavoreça, aí deixa de ser saudável. Tá certo? Entendo. Dudu, Olha meu assim, professor aqui, ó. Davi, esse professor oi, Gustavo Odeoni, foi meu professor de Química, e eu fiz Química por causa dele. Ele me deu aula no ensino médio. Grande abraço, Gustavo, um torcedor do abraço, Vila Gustavo, Nova. ter você aqui. Dudu, assim, eu como escritor, né, o meu sonho era ter escrito O Quereres, do Caetano Veloso. O seu sonho Uhum. como era ter feito o quê? Alguém que fez, e você, nossa, eu queria ter feito isso, sabe? Aquela coisa, você tem isso, assim? Davi, meu sonho, na verdade, né, quando eu fazia ensino médio, foi na época de entrar em engenharia química. Eu não me dei muito bem em engenharia. Eu tive a oportunidade de lecionar quando eu saí do ensino médio e tive no começo. Ó, grande abraço, você é fantástico, valeu, Gustavão. Nossa, significa bastante para mim. Eu tive vontade de ser um engenheiro, só que eu não consegui. Eu entrei na engenharia, só que eu não me adaptei e comecei a dar aula. E ali eu me apaixonei. Então, nem tanto que eu dou aula tem um tempinho já, a gente vai crescendo, um passo cada vez. Então, hoje eu estou onde eu queria estar. Estou muito feliz na minha profissão, estou muito feliz ali o que eu estou fazendo. Então, Ou não me seja, vejo em outro lugar. criar uma fórmula, você não tem esse objetivo. Ou uma forma que alguém criou, que você, nossa, eu queria estar nesse momento, que esse químico fez Não, isso. Não? eu acho que não. Eu nasci para a educação. Eu não me vejo assim, o Eduardo criou uma fórmula que vai revolucionar o mundo. Eu acho que isso para mim não. Eu ficaria muito feliz se eu desse aula para uma pessoa, por exemplo, né, tem grandes alunos que vão ser grandes médicos, engenheiros, professores, advogados. Isso me deixa feliz, de ajudar na formação de alguém, esse alguém conquistar o seu objetivo. Então, como eu falei anteriormente, eu fico muito feliz quando um aluno chega para mim e fala assim, professor, valeu aí, consegui passar no vestibular, aquela questão que o senhor me ajudou, caiu no Enem, eu acertei e agora eu estou fazendo o curso que eu queria. Aí depois de um tempo, professor, formei, obrigado. Isso que me estimula. Agora, eu criar uma revolução de uma molécula, um remédio, para mim não tenho esse objetivo. Tá. Dudu, desde os anos 80, a Paula Torre, novamente, né, ela está tentando descobrir a fórmula do amor. Você sabe qual Sim. é a fórmula do amor, Dudu? Você E, já tá vendo? Se eu soubesse, eu não estava solteiro, né? está solteira aí, Dudu? Ixi, tô solteiro. Se eu soubesse, eu não tava solteiro. Ou às vezes eu sei que tô solteiro porque a fórmula é muito boa, vai saber, mas não.
infelizmente eu não sei, e acho que ninguém nunca vai saber. Cada pessoa, creio eu, que tem a sua fórmula do amor. Cada pessoa vai encontrar a sua panelinha, sua tampa da panela, e ali vai encontrar a sua fórmula do amor. E viver o seu amor. Eu acho que isso é bacana. Se todo mundo soubesse essa fórmula do amor, não saberia o que é viver o amor. Eu acho que, por exemplo, nessa semana, Dudu, eu acho que eu escrevi uns 4 ou 5 textos sobre química. Eu fiquei tão fascinado pelo tema, e fui vendo textos assim, né, que eu falei, dá para escrever um livro sobre química. E química fala muito sobre transformação, né? Até foi um pouco meio... usei a metáfora da lagarta que vira borboleta, né? Essas transformações que a química traz, né? A rocha, né, que está num lugar, de repente está em outro. Você acha que a Terra foi criada através de moléculas? Como que é o seu pensamento da criação do universo? Da criação do universo, né? Isso. Então, aí a gente entra um pouquinho em crença, né? Então, quando a gente fala como cristão isso, ele vai pensar no criacionismo. Aí tem a pessoa que acredita na evolução. Vamos imaginar, eu suponho que você está pesquisando, perguntando sobre o Big Bang. Tudo surgiu de alguma coisa, né? Obviamente. Então, se tudo surgiu de alguma coisa, se a gente pensar o lado químico, o que é o estudo da química? Né? O estudo da transformação da matéria. Então, se a gente for pensar que o estudo da química é a transformação da matéria e a criação do universo foi por meio de a transformação de alguma coisa para criar alguma outra coisa, a gente poderia colocar, então, a teoria do Big Bang, que até falam, né, tipo, poeiras cósmicas que houve a explosão, que transformou algumas coisas em outras coisas. Então, a gente entra muito, Davi, em crença. É complicado de falar isso, porque eu não tenho resposta, infelizmente. Eu entendo. Né? Eu não sei te falar se foi... Você não quer se envolver, Dudu. Resposta você não quer se envolver. Não quero me envolver. Falei, mas eu mantive no meio em cima do muro. Você não quer muito Acho que assim, né? É muita crença. Então, claro que a gente tem algumas teorias, como, né, a gente tem a teoria do Big Bang, que surge a partir de poeiras cósmicas, houve uma explosão, que, né, foi assim criado o universo. Então... Tá bom, eu não vou colocar você em saia justa, fica tranquilo, vou mudar de pergunta. Valeu. Vou falar assim, então, ó, já que você é professor de química, entende tudo de química. Não entendo nada de química. A química rola ali, assim, você tem já? Você falar aquela química do flirt, Isso, da paixão. A atração física, né? A atração química, sabe? Ou você quer mais fácil? Você sabe quando a mulher... Na verdade, não. Na verdade, não. E por isso que eu falo, a gente acha que entende alguma coisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende nada. Quando a gente fala da química, né, você estuda pessoas... química há quanto tempo, Dudu? Desculpa te cortar. Você estuda química há quanto tempo já? Você tem o quê? 23, não é isso? 26, Davi. 26? Nossa, não parece. Obrigado pela 23. Davi, vamos colocar... Então, desde o ensino médio. A gente conheceu um pouquinho. Sempre gostei muito de química. No entanto, que eu queria engenharia química na época. Se a gente colocar desde o ensino médio, é desde 2009. Mas no ensino médio a gente aprende algumas coisinhas, no superior a gente vai aprendendo um pouco mais, né? E aos pouquinhos vai indo. Mas sobre a química das pessoas, é a mesma coisa daquela coisa que a gente falou da química do amor. É um pouco complicado, porque como que eu vou propor uma química para duas pessoas, sendo que, né, é algo muito além. Falando do lado da ciência, entende? Porque tem isso também, né? Você fala ali da ciência, se tem uma química... Isso. Então, Davi, essa pergunta, vamos lá. Se a gente for pensar o seguinte, eu tenho atração por uma pessoa, vamos imaginar com atração física inicialmente, e é recíproco. Essas pessoas começam a conversar, a se envolver e elas se apaixonam. Tá, a gente tem um misto de química e tudo mais, só que a gente não consegue materializar isso de uma maneira tão fácil. Seria a mesma coisa quando a gente fala da fórmula do amor, da Paula Toller. Se todo mundo tivesse a fórmula do amor, ninguém ia viver, porque todo mundo ia ter o amor incondicional. Então,
É um pouco mais complicado do que isso. Beleza? Tá. Dudu, eu sei que Hum, você está querendo encerrar, mas assim, tem frases que eu escuto que me dá um certo pavor, que é do tipo, essa pessoa tem energia ruim, esse ambiente está com energia pesada, sabe? Assim, né? Parece que a já pessoa vi isso aí estudou também. a energia humana, assim, né? É uma coisa meio. Não sei se é porque eu sou muito cético, eu não acredito nessas coisas, sabe? Mas Uhum. fala de ciência mesmo, que é uma coisa que eu acredito mais. Tem esse lance? Então, aí a gente entra na situação de crença novamente, né? Uhum. Você está falando uma crença, vamos supor, religiosa, se uma pessoa ou não, ela tem um espírito pesado, vamos dizer isso. Isso é crença. A química não consegue explicar isso. Porque a química é ciência, né? E como que Crença entra, em então, ciência. energia na química? Então, é energia elétrica, é isso? Como assim? Não entendi a pergunta. A química, então, entra como energia, mas na função de energia elétrica. É Então, na isso. verdade, a química, igual eu falei, é mais ciência. A gente estuda tanto energia elétrica na parte eletroquímica, tanto termoquímica, Ah. energia, né, térmica. A Tem gente. desculpa te cortar, que me veio agora, que às vezes, sem querer, a gente se encosta e leva choque. Né? Acontece isso às vezes. Sim, Por que que isso sim. acontece? Ah, não, aí a gente está falando um pouquinho de energia de atração eletrostática. Aí já vai entrar um Agora pouquinho mais na sim. física. Sim. Aí a atração eletrostática. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente tem um atrito de um pé com um tapete, uma televisão ali, alguma coisa, a gente tem um contato, é atração eletrostática, porque teve ali alguma outra coisa, mais da parte de física. O que você me perguntou naquela pessoa, nossa, essa pessoa tem energia negativa. A química ou a Sim. ciência não consegue explicar. Por quê? Já Não vai para a consegue. crença. É. Crença e a ciência, elas estão um pouquinho separadas. Não se cara. O Sim. povo quer juntar, mas não tem como. Ciência é uma coisa, religião é outra. Não tem como. É, É tipo a é bom priori. Não, separar. É bom não se separar. mistura. Não É. se mistura. É bom separar. Uhum. E assim, Dudu, para a gente encerrar, né? Que já está com o tempo avançado, eu vou ler uma coisa só. Segundo José Régio, autor do poema Cântico Negro, a vida é um átomo a mais que se animou. Nesses tempos de difícil, de pandemia, né? Qual é o átomo que tem te animado a continuar a dar aula, a continuar a levantar cedo? E que átomo você desejaria ao seu público, aos seus alunos, assim? Então, Davi, você fez uma pergunta interessante. O que me move, né, nesse tempo de pandemia? Primeiramente, é muito complicado, é difícil. Vou até usar a palavra deprimente. A gente acordar, né, com o professor, a gente acordar, sentar em frente ao computador e ter que dar uma aula, sendo que eu gosto muito da proximidade dos meus alunos, né? Então a gente acorda, toma um banho, toma um café e vem aqui, não vê o rostinho deles, ou quando a gente faz uma piada e não vê a reação deles, acaba que isso vai deixando a gente um pouquinho para baixo. E chega num ponto que a gente dá aula automático. E dar aula automática é horrível. Então, a gente olhando com a câmera, dando aula no automático e liberando, né, conteúdo, isso é muito ruim. E como a Porque, gente está nesse... Ah, pode perguntar. porque é a sua paixão, é o seu ofício, né? Então você quer fazer isso da melhor maneira possível, né? O professor, ele vai além de apenas ensinar um conteúdo. Eu acredito nisso. O professor, ele vai um pouquinho mais além. Ele está ali na vida do aluno. Ele tem, às vezes a gente consegue encontrar no rostinho triste ou feliz os alunos alguns problemas, né, alguns processos. Então, quando a gente Querendo ou está não, porque você aqui, acaba sendo psicólogo também, né? Falando de setembro sim, amarelo, sim, querendo ou não, a às gente consegue vezes, identificar. A gente vê quando o aluno está com um problema, às vezes pelo olhar, às vezes pela maneira que ele está se sentando, às vezes pela maneira que ele está conversando. A gente fala assim, ó, tá errado. Você chegar e falar assim, ó, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E essa proximidade dos alunos, que é o bacana. Então, eu não estudei para sentar na frente do computador e dar uma aula. Isso aí eu não faço isso. Aí você me perguntou, o que me motiva? Recentemente, né, eu tive um episódio na minha vida que para mim foi um dos melhores dias desse ano para mim, onde eu fui dar aula e os alunos falaram, professor, conta até 3 pra gente. Eu contei até 3, os alunos ligaram ao webcam. E ali eu vi o rostinho de cada um. Eu chorei, né, chorei foi igual um lindo. menino. Por quê? Porque Uhum. eu sinto saudade. Né? Eu sinto saudade de estar no meio deles. Não sei se você já teve a oportunidade de ver em sala de aula, eu fico o tempo todo andando de um lado para o outro, converso com um, converso com o outro. Né?
levo um violão, tô A ali, eu gente foi gosto de ver o grupo. à primeira vista, Dudu. A gente sabe disso. Sim. Então, obrigado. Então, a gente acordar, igual, por exemplo, esse aqui é o meu ambiente de trabalho. Tá o meu quarto, minha cama, e isso aqui. Então, eu acordo e fico aqui. Eu passo o dia aqui. Isso vai deprimindo a gente, sabe? Isso vai deixando a gente para baixo, a gente vai ficar Não, filho. desmotivado. Qualquer coisa, Nossa, é eu tenho complicado. remédio aqui. Tem Tendoflex, Não, tá tranquilo. Tá brincadeira. tranquilo. Dudu, que Mas. Não, fala. pode falar. Pode falar. Não, eu já ia encerrar, mas pode falar. Não, é só. O que me motiva é saber que o futuro, tomara esse próximo, que eu esteja com eles novamente. Sabe? Eu torço muito para Tá. isso. Faltou o ato que você desejaria aos seus alunos, assim. Tem como você responder isso? Então, Nesse momento, a mesma força, dedicação, né, e perseverança que eu busco ter em sempre manter minhas aulas com o nível mais alto possível, em sempre manter minhas aulas mais alegres possíveis, eu peço que meus alunos também mantenham essa dedicação. Eu sei que não é fácil também sentar na frente do computador e assistir uma aula. Eu sei que é extremamente complicado. Então eu peço, né, eu torço para que meus alunos se mantenham mais focados. Sim. Então, não deixar que o espírito da procrastinação pegue eles. Então, eu tenho que assistir minha aula, vou fazer minha atividade, manter o foco, porque é o futuro deles que estão em jogo, né? Então, a gente está sempre à disposição dos meninos. Ô, professor, me responde uma questão. Sempre que eu tenho o meu WhatsApp, meu Instagram, é sempre aberto para eles. E manter... Olha, fala, Yuri! E manter o foco é o mais importante. Eu sei que não é fácil, mas manter a perseverança é o que eu peço para eles, né? Que eu torço para que eles consigam. Porque eu estou tentando indicar também, sabe? Eu estou tentando indicar também. E é Dudu, isso. para a gente fechar, indica um livro e um filme. Sobre química, ou um livro ou um filme Não, aleatório? sobre o que você quiser. Um livro que você acha importante, né, para os seus alunos lerem, e um filme que você acha isso aqui é bacana, entende? Vamos lá. Vamos primeiro pelo um filme. Eu vou trocar um filme por uma série, tá? Tá. Foi uma série que eu assisti recentemente, eu gostei bastante, e tem a ver um pouco sobre química. É a série de Chernobyl, feita pela HBO. Então, é uma série muito, vou falar a palavra, né? Muito foda, que apresenta ali conceitos químicos, conceitos históricos, que pode estar auxiliando o aluno, né, futuramente. Tá? Livro que eu recomendo ler, eu gosto de livro didático. Eu gosto muito do que eu utilizo bastante, os Berk Salvador, que é Você de tem química aí também. para você mostrar? Tá perto? Deixa eu ver. Eu não tenho ele, deixa eu ver aqui. Eu tenho só um pouquinho de livro aqui, ó. Nossa! Eu acho que eu tenho ele no meu carro. Não, Eu não tenho tranquilo. ele aqui. Não, tenho ele aqui sim, volume único. Pera aí. Mostra pra gente. Ai. É esse daqui, ó. Eu gosto bastante, tem Sim. bastante exercício. Não, os conceitos químicos deles, que eles apresentam, são bastante coerentes. Então, gosto bastante dessa coleção dos Berk Salvador, né? Que eu tenho utilizado também para estar completando meu planejamento de aula. Eu utilizo bastante esse livro aí. Tem um pouquinho de coisa ali, mas tá tudo certo. Tudo certo. Dudu, ó, que a nossa deusa Santi te proteja sempre, tá bom? Amém. Obrigado, foi Amém. ótimo esse papo com Isso. você, tá? Adorei, obrigado Obrigado pelo mesmo. convite. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Eu só queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de assistir a gente, né? Às vezes tem até aluno aqui meu pensando, pô, o menino me vê quase toda semana e me vê aqui também. Queria agradecer a todo mundo que Bom, participou da live. porque você tem, olha o trocadilho, você tem energia boa. Obrigado. É, é um sarcasmo, né? Porque eu não acredito nisso. Interessante. Boa. Mas é só isso, só quero agradecer mesmo, agradecer você e falar tanto para todo mundo que está aí nessa época de pandemia, gente, manter o foco, vamos manter a determinação.
Tomara a Deus que acabe o mais rápido possível e a gente possa voltar aí para a vida normal. E vai dar tudo certo. E uma deixa, vocês aqui seguem o Dudu, sigam a minha página aqui, a página de crônicas, meio sarcástica, né? Com os textos assim, bem loucos, tá? Mas sigam que vale a pena. Dudu, obrigado. Tá? Nada. Adorei. Também você também no YouTube, né? O Prego, não é isso, Dudu? Fala aí do Prego. É o canal que eu tenho, né? Infelizmente não tô mexendo um pouco nele. Tenho que produzir um pouquinho mais de vídeo, porque eu tenho que montar meu quarto para colocar um estúdio, né? Sim. Mas pessoal que estiver ali procurando algum canal, chama Elemento Prego. Eu já vi, é muito bom. Você dá aula assim, você viaja. No melhor sentido. Valeu. Mais uma vez, então obrigado. Verdade, foi um presente de aniversário para mim, viu? Oh, que isso aí. Obrigado, querido. Até mais. Tchau, obrigado.